boa noite. O Globo Repórter hoje nos leva a uma terra quase desconhecida. Uma joia no coração da Europa. Eslováquia. Vamos viajar pelo país dos castelos, das montanhas nevadas e das florestas que abrigam bisões, ursos e lobos. Você já ouviu falar das cavernas terapêuticas? Elas guardam o ar mais puro do planeta e curam doenças como asma e bronquite. Nossos repórteres chegam ao teto das montanhas Tatras, os Alpes da Eslováquia. Caminham sobre lagos congelados e nos apresentam os queijos medicinais, receitas guardadas há séculos pelos pastores de ovelhas. Tudo isso e muito mais no programa desta noite, uma coprodução com a NSC TV, a nova afiliada da Rede Globo em Santa Catarina. Ela fica bem ali no centro, no coração da Europa. E mesmo assim, é quase uma desconhecida. Uma espécie de segredo do velho continente, um mundo a ser descoberto. E quanta coisa incrível tem por aqui! Esta é a terra dos castelos e das cidades medievais. De antigos vilarejos de casas enfeitadas e de magníficas igrejas de madeira. A Eslováquia reserva tantas surpresas. É o território das 6.000 cavernas, das florestas intocáveis, do refúgio dos bichos. E também o reino das majestosas montanhas Tatras. E a nossa viagem começa aos pés dessas gigantes. O tempo nessa época do ano, aqui nas terras altas da Eslováquia, é meio maluco, já que o inverno, que está se despedindo, fica brigando com a primavera que está chegando. Começou a nevar nessa madrugada e não parou mais. Alguém me disse aqui que na semana passada estava fazendo 20 graus, estava quente. E agora é isso aqui, ó, neve e 0 grau de temperatura. Os canteiros já estavam até floridos e o branco veio se misturar às outras cores. E a previsão é que fique nevando, vai continuar a nevar aí pelos próximos dias. E a ideia era subir, até o alto das montanhas Tatras. Estes aí são os Cárpatos, a cordilheira que corta a Europa Central. A parte mais alta fica quase toda na Eslováquia e é chamada de Tatras. É a menor cadeia de montanhas do planeta e um orgulho nacional. A paisagem lembra muito a dos Alpes. Bom, agora que a gente já apresentou as montanhas Tatras, o que a gente vai fazer é subir nelas. O Oleg vai ser o nosso guia nesse passeio. E lá em cima está entre -8 e -11. Bom, vamos sentir isso na pele. Montanha acima, num dos bondinhos mais antigos do mundo. A gente chegou ao nosso destino e está aqui o marco, ó. 2.634 metros de altitude, o segundo ponto mais alto da Eslováquia, o Lominik Štít, quer dizer, o pico do Lominik. Bom, a nossa ideia, a nossa vontade era mostrar a vista espetacular que existe aqui no topo dessas montanhas. Mas não dá para ganhar todas, né? A neblina, a neve, tudo isso impede a vista. Mas dá um certo frio olhar aqui nesse lugar que eles chamam de ponte para o vazio, por lugar nenhum. E olha só que interessante, aqui em cima do Lominik tem um jardim botânico. E essas plantas têm que ser muito resistentes mesmo, porque agora elas ficam cobertas pela neve e vão florescer no verão nesse clima alpino. O Oleg estava me dizendo que num bom inverno a neve aqui em cima pode chegar a 2 metros de altura, que no inverno comum vai aí a 1 metro. Essa é a neve fresquinha da madrugada para hoje de manhã. E a gente está aí com 20, 25 centímetros de neve, ó, como a gente pode ver aqui nas nossas botas, né? A profundidade.
O Oleg, que também é alpinista, volta e meia ajuda a resgatar gente surpreendida por avalanches. Elas são comuns aqui, um risco para esquiadores e montanhistas. Temos de 2 a 3 mortes por temporada. É bom ter um guia, já que não sabemos bem por onde seguir. A gente meio que some na paisagem branca. Com a nevasca, fica difícil até para mostrar as atrações da montanha. Este aqui é o Skalnaté Pleso, em português, Lago Rochoso. Está congelado, completamente coberto de neve. Mas tem uma tradição aqui no local que a gente vai cumprir. A gente vai mostrar para vocês como é que ela é. O que aconteceu, Ricardo? O lago tá congelado, mas não tanto. Ele deu uma balançada aqui. Faz a volta por lá, já. Senão tu vai afundar aí daqui a pouquinho. Ele tá dizendo, vamos com cuidado aqui para não... pra gente não cair numa água aqui. Ou pelo menos num pedaço do lago congelado. Bom, ó. Foi ali. Cuidado aí, Guilherme. Não vai melhorar, não vai... Ah! Jesus Christ! Calma, apesar do susto, ninguém virou picolé. A tradição é essa aqui, é jogar uma moedinha no Lago Rochoso. E é tudo que sobrou dele nessa época, essa parte aí descoberta. Vamos lá? É assim que se faz, ó. Um beijo e a moedinha pra gente retornar. O frio congela todos os 85 lagos das Montanhas Tatras. Este lago aí é o cartão postal da região de montanhas da Eslováquia. Ele fica congelado metade do ano. Aí o pessoal se diverte à beça. Pode esquiar, pode patinar, até jogar hóquei, que é o esporte nacional. Bom, a gente não entende nada de esportes de inverno, mas não dava para desperdiçar essa neve toda, né? Hora de sair das alturas e ir para debaixo da terra. Das milhares de cavernas da Eslováquia, 40 são cavernas de gelo. Apenas 2 são abertas ao público. E nós vamos visitar agora a maior e mais espetacular delas, a caverna de gelo Dobšinska. Quem vai nos apresentar é o Peter, ele é o responsável pelas cavernas aqui na Eslováquia. Este é um caso raro de uma caverna comum que, por um capricho da natureza, acabou cheia de gelo. Num local baixo para ser assim, lembra o Peter. Ela fica a 950 metros acima do nível do mar. As cavernas dos Alpes, por exemplo, estão em locais bem mais altos e frios. Então, como explicar o fenômeno, hein? Essa caverna de gelo só existe porque ela tem o formato de um saco. No inverno, o ar gelado entra da superfície e fica preso aqui embaixo. Aí então, na primavera, entra a água da chuva e do derretimento da neve. Ela é congelada por esse ar frio. Foi isso que formou o gelo dessa caverna e vem mantendo este ambiente. Aqui o gelo é diferente, ele é transparente, eu posso ver as camadas, uma atrás da outra, e também os cristais de gelo. Qual é a temperatura aqui embaixo, Peter? No inverno, a temperatura cai para 5 graus abaixo de zero. Dá para imaginar toda a água que cai durante 1 minuto das cataratas do Iguaçu? É o que tem de gelo aqui dentro. A espessura dele chega a 26 metros. A caverna é toda iluminada, o que ajuda a ver em detalhes a beleza deste mundo que parou na Era do Gelo. O túnel aí, não lembra uma garganta? E que tal a delicadeza dos cristais? Dá para ver direitinho a forma deles. Até um tempo atrás, a abertura aqui nesse buraco ia até aqui, ó. As pessoas conseguiam se curvar e seguir até o lugar chamado a capela. Não dá mais, então vou deixar a mochila. Vamos rastejar, Jean. O lugar merece adoração. Vamos lá. É como andar de esqui. Olha esse lugar. Ó. Daí o nome, ó. A capela. Perdeu uma chance assim? O time todo entrou no túnel que nem foca.
Essa neve fora de época tem dificultado um pouco o trabalho da gente por aqui. Por outro lado, né, as coisas ficam tão bonitas, só a beleza dessa paisagem. Então a gente não vai reclamar, né? A gente vai aproveitar. Vai para debaixo da terra mais uma vez. Agora para a Caverna da Liberdade, a mais visitada do país. Este é o maior sistema de cavernas da Eslováquia. Tem 40 quilômetros de extensão, mas apenas 2 quilômetros estão abertos para visitação do público. Rocha, água e tempo. Este trio moldou aqui cenários mágicos nas profundezas. Um festival de formas e de cores. Este é o Salão Rosa. As duas formações aí, que lembram bonecas, são o símbolo da caverna. Os minerais vão tecendo bordados na superfície d'água, projetando lanças do teto, erguendo obeliscos do solo. E a cada passo tem uma surpresa incrível. Por isso, é bom ir sem pressa. Ela não combina com o lugar. Esse é um dos lugares mais incríveis, mais bonitos que eu já vi na minha vida. E o autor de toda essa beleza tem nome, é o rio Djemanova. No passado, ele corria na superfície e foi formando toda essa imensa caverna. Agora, ele corre aqui, no subsolo, e a obra dele ainda está em movimento. Bom, agora a gente vai entrar em uma outra caverna, mas esta é para cuidar da saúde. Vamos lá. Para quem sofre de bronquite, asma e outros problemas respiratórios, o ar das cavernas de rocha calcária da Eslováquia é um remédio natural. O tratamento tem nome: espeleoterapia. Olha só que cenário incrível. Pois a parte maior, o grande salão da caverna, onde as pessoas fazem o tratamento da espeleoterapia, fica para cá, neste caminho. Parece que a gente está indo para o centro da Terra. Vamos passar aqui. Lá as pessoas ficam em silêncio, repousando. Então eu estou falando baixinho e eu não vou lá para perturbar, não. Quem vai fazer essas imagens agora é o cinegrafista Jean Carlos. Os pacientes tiram uma boa soneca no escurinho da caverna. A ideia é mesmo relaxar e respirar profundamente esse ar muito especial. Segundo os pesquisadores, ele é puríssimo, sem poeira, vírus ou bactérias. Também é frio, muito úmido e com alta concentração de cálcio e magnésio. E essa combinação tem propriedades anti-inflamatórias. As crianças são as mais beneficiadas. O pediatra Svetozar Duholubski é a maior autoridade no assunto. Ele conduziu 2 pesquisas para testar a eficiência da espeleoterapia nos pequenos e também em adultos. O tratamento é mais eficiente nas crianças. Nelas, a espeleoterapia reduziu as crises de asma e bronquite em 95%. Em muitos casos, a cura foi definitiva. A Laura dorme como um anjo. É a 6ª sessão dela na caverna. A mãe disse que a saúde da filha melhorou. Why Laura is here? Because she has problems with breathing, so we tried this. She's improving here. Yes. Hora de voltar à superfície e olhar para cima, para o alto de colinas e penhascos. Lá estão testemunhas de 1000 anos de história. Sim, este também é o país dos castelos. São mais de 200 e é surpreendente que depois de tanto tempo, desastres e guerras, eles continuem a marcar a paisagem. Os eslovacos têm um especial orgulho dos seus castelos. Afinal, essas grandes fortificações ajudaram a defender um vasto território por séculos e séculos. Um dos maiores é este aqui, o Castelo de Spiš. Ele ocupa uma área equivalente a 4 campos de futebol. Hoje ele está em ruínas, mas ainda conserva a sua imponência. Este guardião barrou hordas de invasores e em 9 séculos de história nunca foi conquistado pelos inimigos.
A decadência de Spiš começou logo depois do grande incêndio de 1780. Os donos não tiveram interesse em restaurar o castelo. Ele ficou abandonado. E aí então a população daquele vilarejo começou a roubar as pedras para fazer suas próprias casas. Quando as guerras deixaram de ser uma ameaça, muitos outros castelos também foram abandonados pela nobreza. Quando eles não precisaram mais morar aqui, eles começaram a se mudar para terras mais baixas, em mansões, que eram muito mais confortáveis para viver. Olha se era fácil viver num lugar assim nas alturas, sem luz elétrica, fonte d'água e gelado à beça. A visão do espetacular castelo de Orava, encravado no topo de um penhasco, é coisa de dar vertigem. Orava foi um desafio arquitetônico, erguido de cima para baixo, 3 castelos em um só. A parte mais alta, chamada de Ninho da Águia, foi a primeira. Foram necessários mais de 500 anos para construir este castelo. Começou como uma fortaleza para proteger uma rota comercial. Foi propriedade de muitos e muitos reis, mas só ganhou este tamanho, toda esta grandeza, quando passou às mãos de um dos comerciantes mais ricos da Europa medieval. O cara foi este aí, Jorge Turso, dono de minas de ouro e de prata. O castelo de Orava é tão espetacular que foi e continua sendo usado como cenário por diretores de cinema de todo o mundo. O filme mais importante já rodado aqui é de 1922. Sim, você com certeza conhece este personagem. É o primeiro Drácula do cinema, do filme Nosferatu. E de lá pra cá, o pessoal pegou o gosto por esse negócio de assustar. Antigos castelos são cheios de histórias de assombração. Aqui na Eslováquia, o pessoal aproveitou para criar o Festival dos Espíritos e Fantasmas. Há 24 anos, milhares de pessoas vêm aqui para sentir um friozinho na barriga. Tudo isso acontece no belíssimo castelo de Božnice, com sua arquitetura romântica e torres coloridas. Lembra até aqueles castelos de bosques encantados, os contos de fadas e histórias de princesas, né? Mas essa é a história de um príncipe que foi amaldiçoado. E ela assusta mesmo. É teatro e visita guiada, tudo ao mesmo tempo. 600 passos, 20 ambientes diferentes. A gente vai acompanhando a peça e conhecendo o magnífico castelo de Božnice. Para recuperar a alma, o príncipe sacrifica o amor de 2 jovens. No fim, a gente corre para a luz do dia. Mas esta é apenas uma história de um país com muitas outras para contar. Ursos, lobos, bisões e as florestas mais preservadas do continente europeu. E o segredo dos queijos medicinais, uma receita guardada há séculos. É daqui a pouco. Eles brotam como pinturas. Campos de canola. Campos de cevada. Num deles, a gente até surpreendeu um bando de cervos. Mas são as matas que ainda dominam a paisagem. 40% do território da Eslováquia são cobertos de florestas. É uma das áreas mais preservadas do centro da Europa. Aqui, espécies ameaçadas resistem. O bisão europeu, o urso marrom, o lobo cinzento, o lince dos Cárpatos e esta raríssima cabra montesa, que só existe aqui.
no interior que ainda vive quase metade da população da Eslováquia. O Eric é pastor da nova geração. Abriu a fazenda para o público e oferece o sabor da tradição. A especialidade são os queijos da montanha. Estou me reinventando como fazendeiro, oferecendo aqui mesmo nossos produtos mais especiais. Olha só que interessante, o queijo é derretido com água quente, vira essa espécie de fita e ela pode ser cortada com vários tamanhos. Aqui, por exemplo, vira espaguete e depois ele é caprichosamente trançado. Outro é enroladinho que nem um rondelli italiano. Depois de defumados, os queijos ficam assim. Parecem pãezinhos e biscoitos recém-saídos do forno. Este aí ganha até a bandeira da Eslováquia. E toda a produção da fazenda é vendida diretamente para o público. Este queijo aqui é patrimônio da Eslováquia. É o queijo Brindza. Ele é feito com leite de ovelha e tem propriedades medicinais. Melhora a digestão e a imunidade. Isso graças aos probióticos, as bactérias do bem. E o Brindza está em muitos pratos da culinária local. A receita mais típica é esta aqui. Eu vou tentar dizer em eslovaco. Brindzowe halušky. É um prato muito simples, feito com batatas assadas, misturadas com queijo Brindza e com um bacon frito por cima. Tem um gosto um pouco forte, mas eu imagino que num país frio, com gente de montanha, uma comida mais encorpada assim, realmente é importante. Este é o som que ecoa pela história da Eslováquia. A fujara é a flauta dos pastores. Foi talhada no isolamento das montanhas 5 séculos atrás. Agora é patrimônio da humanidade. Tem um som único, parece um sopro da terra. O Iano nos levou para o ateliê e, cheio de orgulho, mostrou como cria um instrumento a partir de um galho. Ele é o único que faz profissionalmente, que vive disso. E agora ele está me convidando para fazer um furo aqui. Eu não posso fazer besteira. Não estraguei. Agora a gente vai queimar os furos da fujara. Olha só. Este é um trabalho de muita paciência e precisão e o Iano leva até uma semana para fazer uma fujara para nós. E um instrumento lindo como esse aqui custa, em média, R$2.000. As mãos habilidosas do Iano já criaram mais de 1.000. A milésima tem até o rosto dele. É um troféu sonoro. Perguntei ao Iano e ao Tomás sobre o futuro da fujara. O interesse pela fujara está crescendo. Hoje há novos artesãos e os instrumentos são melhores do que há 20 anos. Agora ela não é mais só a flauta dos pastores, é de todos os músicos. Um lugar que parou no tempo, num passado bem distante, com casinhas de madeira escura. E nelas, o povo do vilarejo de Titimani bordou os símbolos de sua cultura. O hábito de enfeitar as casas com pinturas veio com as mulheres. Elas começaram usando lama e depois cal. Isso também ajudava a proteger a madeira contra o clima severo das montanhas da Eslováquia. São desenhos geométricos de folhas de trevo, corações e outros símbolos que evocam proteção. Os ornamentos que a gente vê nas casinhas, na verdade, são reproduções dos bordados que as pessoas faziam, que as mulheres faziam. E a dona Olga é uma das últimas mulheres aqui da vila de Titimani que faz ainda esse trabalho. Olha que bonito. Mas o país que cultua a beleza do entalhe dedicou suas obras-primas aos céus. São as igrejas de madeira dos Cárpatos. A mais antiga de todas é esta aqui, a igreja de São Francisco de Assis, no vilarejo de Ervartov. O Brasil nem tinha sido descoberto e a igreja já estava de pé.
É incrível como essa estrutura de madeira vem resistindo à passagem do tempo. Não é à toa que ela é patrimônio da humanidade. O interior da igreja é ainda mais impressionante. As paredes são cobertas de pinturas sacras e de frases em latim de adoração a Deus. Essas pinturas aqui são de 1665. O valioso quadro da Santa Ceia também é da mesma época. A Ana é responsável pela igreja e mostrou pra gente os ornamentos mais preciosos. São justamente os mais simples. Estas pinturas do presbitério são as mais antigas. Elas foram feitas quando a igreja foi construída e elas nunca foram restauradas. São originais. A gente pode sentir esta atmosfera. O espírito deste lugar é fantástico. A Eslováquia chegou a ter 300 igrejas de madeira. Hoje restam cerca de 50. São tesouros da arquitetura sacra popular, herança da devoção de católicos e protestantes. E até hoje, são os moradores que cuidam de suas igrejas. Essa é a dona Yulia. Ela mora bem ao lado da igreja protestante de Homsek. É a guardiã, a dona da chave. Várias vezes ao dia, ela abre a porta e apresenta o templo para os visitantes. A senhora, de 82 anos, anda preocupada com o futuro. Meu pai tomou conta da igreja por 54 anos. Eu já cuido há 18. Não sei quem vai assumir depois de mim. E pensar que esta maravilha foi erguida em menos de um ano. Este era o prazo máximo que, na época, o Império Húngaro, predominantemente católico, dava para as comunidades protestantes construírem os seus templos. E tem mais, os carpinteiros tinham que fazer tudo isso sem usar um único prego na construção. Também é de madeira a obra de arte sacra mais reverenciada do país. É o maior altar do mundo no estilo gótico. E como brilha, revestido de ouro. Lembra que este é o país dos castelos? Pois foi graças à proteção deles que as cidades medievais da Eslováquia continuam de pé. Bardejov é uma das mais bem preservadas cidades no estilo gótico em toda a Europa. O casario aqui nesta praça é basicamente o mesmo desde que o vilarejo foi construído há mais de 800 anos. E olha que o local sobreviveu a invasões de tártaros, turcos, epidemias e 2 guerras mundiais. Aqui nesta grande praça retangular funcionava um mercado agitado. Comerciantes de todos os cantos vinham comprar e vender mercadorias. E a ordem do rei era cortar a cabeça de quem se atrevesse a roubar. As leis nos anos 1500 eram muito severas. As pessoas podiam ser punidas por muito pouco. As mulheres, por exemplo, elas não podiam sair sozinhas à noite de casa. A mulher que fosse pega vinha para cá, para a gaiola da vergonha. Tinha o cabelo raspado, as roupas arrancadas e ficava aqui, numa verdadeira humilhação pública. Algumas das cidades mais importantes daquele tempo surgiram por causa da mineração. Estamos na Cidade Dourada. É que aqui no passado foram descobertos grandes depósitos de ouro e de prata. Aí este nobre aí, o rei Carlos Roberto do Império Húngaro, pensou: se eu tenho ouro, por que não fazer moedas? E é isso que vem acontecendo há quase 700 anos, bem aqui neste local. Mais de 60 países já mandaram fazer moedas aqui. No dia da nossa visita, a fábrica estava cunhando córdobas para Nicarágua e rúpias para o Sri Lanka. O maior orgulho desta antiquíssima Casa da Moeda é nunca ter parado a produção, nem mesmo quando os nazistas atacaram o local. Escolas públicas de qualidade, harmonia entre vizinhos, o que conta o brasileiro que mudou para a Eslováquia e um fascinante mergulho no Museu Submerso. É daqui a pouco. A Ilha da Saúde.
Fica na Eslováquia, um dos maiores centros de bem-estar da Europa. Atrai gente do mundo inteiro. O segredo? Esta lama cinzenta que só existe aqui. A lama é retirada deste rio aqui a uma profundidade de 2.000 metros. O material, então, vem para essa piscina. Aqui ele passa por um processo de purificação com água mineral sulfúrica e quente. Isso é para matar as bactérias e outras impurezas. Só depois de 1 ano, a lama está pronta para ser usada no tratamento. A doutora Catarina explica que a lama é um santo remédio contra as dores. Ela é muito boa para problemas nas articulações e coluna. Ajuda a relaxar os músculos. São os minerais que estão na lama os responsáveis por isso. A textura da lama é muito agradável. Ela é extremamente macia e como ela está a 45 graus, essa sensação de calor traz conforto. Dona Marian veio da Alemanha atrás de alívio. Essa é a 26ª vez que ela vem aqui fazer o tratamento com lama. E cada vez que ela faz o tratamento, as dores que ela sente nas costas param por meio ano. Volto para casa me sentindo 6 anos mais nova. Também vem do fundo da terra um tipo de pedra preciosa famosa por seu jogo de cores. Essa é a entrada da mais antiga mina de opala do mundo. No passado, a Eslováquia foi uma grande produtora da pedra preciosa. A gente vai entrar agora e vai ver que surpresa tem lá embaixo. Vamos lá. As galerias começaram a ser abertas há mais de 400 anos. A mina tem 30 quilômetros de túneis e 17 andares de altura. Por dentro, mais lembra um queijo suíço, ó. Tem buracos para tudo quanto é lado. Imagina só o trabalho que esses mineiros tiveram fazendo todas essas escavações à luz de velas. Isso aqui, ó, é um veio de opalas, essa cor leitosa, esbranquiçada. Quando os mineiros localizavam algo assim, aí eles começavam a cavar atrás das opalas coloridas, que eram as mais nobres, as mais valiosas. Bom, era aqui que a gente queria chegar. Olha que tem aqui, ó, água, a mina inundada. E tem gente que entra nesta água que está pouco acima de 0 grau. Quantas pessoas mergulham a cada ano aqui, Peter? No máximo 40. Só 40? Porque aqui é um museu histórico, não uma área pública de mergulho. Impossível vir até aqui e não experimentar a sensação deste lugar único. Não gostei dessa placa aí, né? You feel like astronaut? I will give you the line to your head. Keep the line. Mas este lugar não é para amador. Não é fácil, não. Difícil até manter o equilíbrio na água. Thank you, Peter. Thank you very much. Hora do show dos profissionais. O time do Peter vem explorando este labirinto de túneis submersos. A cada avanço, os mergulhadores fixam cabos de segurança para não perder o caminho de volta. As galerias são irregulares, ora largas, ora bem estreitas. E que tal a água, hein? Super cristalina. Dá para ver tudo que os mineiros deixaram para trás há mais de um século. Trilhos, escadas, elevadores. A grande quantidade de minerais na água cria efeitos visuais incríveis, como o azul intenso na escadaria. Flutuar neste museu alagado é um privilégio de poucos. Este é um povo que está respirando novos ares. Apesar de uma história milenar, faz só 25 anos que os eslovacos têm um país para chamar de seu. Foi um longo caminho até a independência e muita, mas muita obstinação para manter a identidade. Primeiro foi o domínio dos húngaros, que durou mais de 1000 anos. Aí veio o casamento arranjado para formar a antiga Tchecoslováquia.
E foi só em 1993, com o chamado divórcio de veludo, uma separação amigável, que os eslovacos finalmente conseguiram conquistar uma nação livre e democrática. Bratislava está nas margens do famoso Danúbio. A capital dos eslovacos é a única no mundo que fica numa fronteira tríplice. Aqui o rio Danúbio separa o país da Áustria, que fica logo ali onde estão aquelas torres. E mais abaixo, o mesmo Danúbio separa a Eslováquia da Hungria. 40 anos de regime comunista marcaram a arquitetura. Grandes prédios de apartamentos feitos com blocos pré-moldados de tons cinzentos. São chamados de panelaques. De um tempo para cá, eles vêm sendo revitalizados, ganhando cores. A maior atração da cidade é o charmoso centro histórico, com seus cafés movimentados e uma coleção de estátuas divertidas. E tem a do garçom gentil. Soldado de Napoleão. A mais famosa de todas é esta aqui, o Tchumil, que em português quer dizer o observador. Há duas hipóteses para esse homem saindo do bueiro e observando calmamente a paisagem. Uma delas é que seria um trabalhador dos tempos do comunismo querendo dar uma pausa no seu trabalho duro. A outra é que o cara é um malandro mesmo e que só quer olhar por debaixo da saia das moças. Esta é a cidade do Lucas e da Melissa, filhos da eslovaca Jarmila e do brasileiro Oclândio. A família escolheu Bratislava pela qualidade de vida. As crianças vão para a aula de patinete, até porque o apartamento da família fica ali e a escola aqui nesse outro prédio aí, ó, verde claro. Né? E a escola, como é que é aqui? A escola aqui, o sistema de educação é muito bom. Né? A escola é pública. Ela é gratuita? Ela é gratuita. É gratuita e pública e muito boa. Na caminhada de todo dia tem bate-papo com os vizinhos. As famílias se ajudam? Se ajudam, se ajudam. Se conhecem, somos amigos. A vida é mais comunitária mais aqui. Comunitária, fica mais fácil. A gente pode contar um com o outro, a gente sabe que tem esse apoio por trás, é uma coisa boa, que todo mundo precisa, na verdade. A pracinha das crianças fica pertinho, logo depois do colégio. Elas correm soltas e os pais ficam sossegados. E também os pais aqui, todo mundo se conhece, né? Então a gente meio que olha um filho dos outros. E o trabalho fica só a 2 minutos a pé. Esse é o Centro Nacional de Tênis e é o lugar onde o Oclândio dá aula, ele é professor de tênis. Foi o tênis que uniu o casal. Ele técnico, ela jogadora. Chegaram a morar um tempo no Brasil. Por isso as crianças falam as duas línguas. O eslovaco e o português, que está na parede da sala. Zdravia. Sorria. Usmievaj-se. Tá aí o nosso almoço. Uma sopa de carnes e repolho com nome quase impronunciável. Kapustnica. Muito bem, agora Ok, sim. vamos lá. Merece comer. Obrigado. Tem colher, né? Eu gostei. Isso é uma comida que cai muito bem, acho que no inverno, por exemplo, em dias frios, né? Falando em comida, o que é que você sente falta de comer no Brasil? O que é que mais sente falta? Frutas e sucos. Sucos de fruta. Eu adoro. Mamão com laranja, né, Luquinhas? É meu preferido. Suco de melancia. Muito bom no verão. Pão de queijo. Coxinha. Tá bom? E quando a saudade aperta, eles viajam para Florianópolis, terra do Oclândio. Quando é inverno aqui, é verão no Brasil. O que você mais gosta do Brasil? Praia, sol. Né? Comida também. Ela samba muito bem. De alguma forma, vocês montaram uma família que aproveita o melhor de cada um desses países, né? Queremos acreditar que sim. Tchim, tchim. Nossa, Saúde. Se você quiser rever o Globo Repórter de hoje, acesse o Globoplay. E a qualquer momento você pode também participar da campanha Criança Esperança. Para doar R$ 7,00, ligue 0500 2017 007. Para doar R$ 20,00, ligue 0500 2017 020. E para doar R$ 40,00, ligue 0500 2017 040. Para garantir a doação, é preciso ouvir a mensagem
até o fim. Para doar outros valores, entre no nosso site e clique na marca Criança Esperança. Estou entrando em férias e quem estará aqui com vocês nas próximas semanas é Glória Maria. Fique agora com a super série Os Dias Eram Assim. Uma boa noite e até sexta.